Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados amigos, irmãos, discípulos em Cristo Jesus. Cada um de vocês que está nos assistindo através da internet, do Facebook, do YouTube, que Deus os abençoe. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, palavras de vida eterna, na nossa célula online que nós temos todas as quartas-feiras, onde estamos aí numa maravilhosa maratona das parábolas de Jesus, uma série As Parábolas de Jesus. E queremos mais uma vez nesse dia que você curta, comente, compartilhe e marque pessoas para que outros possam estar tendo acesso a essas palavras de vida eterna. Então, convido você aí, desafio você, não esqueça de deixar a sua curtida, porque daí o YouTube e o Facebook indicam a mais pessoas quando procurarem sobre determinado assunto no YouTube e no Facebook. Então, meu querido, conto com você e comente, compartilhe, marque amigos, marque familiares, marque colegas, para que eles possam também estarem recebendo esse ensinamento, esta palavra neste dia em o nome do Senhor Jesus, ok? Vamos então iniciar a nossa célula com uma breve oração. Quero que você, juntamente comigo, apresente a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus negócios, os teus patrões, enfim, tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a sua vida, que você representa agora na presença de Deus, em especial também aos nossos amados e queridos irmãos que estão necessitando de oração neste momento, as pessoas que estão nos hospitais, que estão internadas, os que estão trabalhando incessantemente, incansavelmente na área da saúde e também na área médica, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja, os livre de todo mal, nós os abençoamos. Orando pelos nossos queridos irmãos, nossos grupos de orações ali que têm pedido oração, são dezenas de pessoas, mas em especial nossa querida irmã Magda, que está em tratamento, que está entubada, que está ali necessitando de oração. Vamos orar por ela em nome de Jesus, que ela há de se recuperar e sair dessa situação delicada. A nossa querida irmã Cláudia também, que está ali hospitalizada, que em nome de Jesus ela se recupere mais uma vez e o Senhor complete a boa obra em nome de Jesus na vida dela e que Deus abençoe ela e toda a sua casa. O nosso querido irmão Paulo Semin, da mesma forma, que em nome de Jesus a vontade do Senhor prevaleça em nome de Jesus. Querendo também, lembrando aqui do nosso querido pastor Adriano, que estamos orando já há alguns dias pela vida dele e não cessamos de orar, de interceder pela vida do nosso querido irmão, pastor Adriano, colega, aí um grande homem de Deus, que Deus o abençoe ele e todos aqueles que estão juntamente conosco nesses grupos de oração dos homens, das mulheres, das células que nós estamos intercedendo, a todos os discípulos, aos pastores, aos líderes, a todos os ministérios, aos nossos eventos que teremos nesse final de semana, que é o acampamento Kids. Nos outros final de semana, na sequência, o mês que vem, teremos o encontro com Deus dos homens e das mulheres. Ok? Vamos orar então? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez te damos graça pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que temos, por tudo que tu tens, Senhor, nos dado e nos abençoado. Senhor, fazemos menção dessas pessoas em especiais, Senhor, neste momento, a qual nós intercedemos por cada uma delas. Pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão em tratamento, que estão internadas, que estão num momento muito delicado. Aonde, Senhor, a Deus, a nossa vida está em tuas mãos e na mão de mais ninguém. É nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, a Deus, que tu auxilies, Senhor, os médicos, os equipamentos, todas as coisas, Senhor, ali, os que contribuem para a vida, que contribuem para o melhoramento de cada uma dessas pessoas. Ó Pai, ministramos sobre elas, ó Deus, somente a Tua vontade. Repreendemos o espírito de morte, repreendemos todo mal, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Somente a Tua vontade prevalecerá na vida dos nossos irmãos e também na nossa vida. Pedimos, Senhor, que os livres, Senhor, ó Deus, e também a nós, a nossa família, a todos a qual representamos diante de Ti neste momento. Pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas, Senhor, amigas, pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas. Que aqueles, Senhor, ó Deus, que choram a perda dos seus entes queridos, nós, Senhor, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo os console, a cada um deles, ó Deus, e que eles tenham fé e esperança naquilo que nos aguarda, na viva esperança que Tu tens nos dado, a ressurreição e a vida eterna, em nome de Jesus. Assim eu oro também pela vida do meu avô, pastor Barros, a minha avó, missionária Hélida, que em nome de Jesus, Pai, te pedimos que Tu esteja, Senhor, na direção de todas as coisas. Consola-nos e nos ajuda fortemente, Senhor, ó Deus, em todas as nossas necessidades. Toda a minha casa, toda a minha família eu apresento diante de Ti.
em o nome de Jesus. E a todos esses que estão, Senhor, escrevendo agora nos comentários, que estão, Senhor, a Deus, representando, Senhor, a Deus, neste exato momento, Senhor, ó Pai, nós apresentamos cada um deles que estão nas suas casas, ó Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá então, Bíblia aberta, mente aberta, caneta e papel na mão aí. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos nessa série, As Parábolas de Jesus, dentro onde nós iniciamos com a primeira parábola no livro de Mateus, o semeador, e depois o outro semeador, e hoje a terceira parábola que escrita está no livro de Mateus, que traz por nome o grão de mostarda. Veja aí nesta imagem as parábolas de Jesus, o grão de mostarda. Com a nossa série, né, as parábolas de Jesus. Veja essa imagem aí, ó. O grão de mostarda é uma das menores sementes, se não a menor semente que existe. Contrapartida, ela tem a capacidade de gerar uma grande árvore. Não é uma grande árvore, mas é uma árvore extremamente representativa pelo tamanho da sua semente. Então, uma semente muito pequena, quase que minúscula, quase difícil de enxergar, mas ali dentro há uma grande árvore, que é a árvore de mostarda. Então, vamos lá. Onde que está escrito essa parábola? Está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. São apenas 2 versículos, mas uma parábola que nos traz grandes ensinamentos. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é o maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui está. Então, em dois versículos, o Senhor Jesus ele traz uma parábola, e a parábola era para a compreensão e entendimento facilitado dos simples, dos humildes, de todas as pessoas. Assim como eu e você, o Senhor sempre teve essa preocupação que eu e você pudéssemos ter acesso à verdade, para que a verdade nos libertasse. Não apenas ouvíssemos com ouvidos, mas entendêssemos com o coração, compreendêssemos com a nossa mente e pudéssemos ter as devidas interpretações dos princípios que estão contidos, das direções, das leis que estão contidas, das verdades que estão contidas em cada uma dessas parábolas, que nos traz grande entendimento e conhecimento do Evangelho, do Reino de Deus. Olha o que eu escrevi ali, acompanhem comigo. O grão de mostarda, a primeira parábola do semeador nos mostra o início do reino, os mistérios do reino dos céus. A semente é a palavra do reino e o evangelho, as boas novas, plantada nos corações dos homens, que representa a terra. Isso nós falamos na primeira parábola, a parábola do semeador. Na segunda parábola, temos a evolução do reino dos céus. Agora, as pessoas são as sementes plantadas no campo, que é o mundo. E nesta terceira parábola, temos o desenvolver deste reino dos céus. O homem entra em destaque e planta a semente de mostarda. Vamos entender melhor? Vamos lá? Acompanhe comigo. O grão de mostarda. A comparação com o reino de Deus, ela é muito pertinente, sendo uma pequena semente de uma grande árvore. Existem algumas interpretações desta parábola, já que Jesus ele não explicou, E aí ficou para a nossa interpretação. Então vamos à palavra então. Fé. É um dom de Deus. Nos é dado em porção pequena e pode se desenvolver em uma grande fé. Ali em Mateus 17:20 fala, desta comparação que Jesus nos dá, que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. O próprio reino iniciou com Jesus e os 12, e hoje alcançou o mundo
todo, o mundo inteiro. Mateus 4,19, quando Jesus ali orienta Pedro, dizendo: Pedro, vou fazer de vocês pescadores de homens. E o homem no reino, olha a interpretação que nós entendemos e compreendemos dentro desta parábola também, a qual nós vamos ver nesta célula. Acompanhem comigo essa próxima imagem. Veja aí esse homem com um aspirador querendo cortar a grama. Coloquei essa imagem para identificar e você compreenda que às vezes a ferramenta errada no serviço certo, como se diz, pode muitas vezes não dar muito certo. Então o grão de mostarda, o homem no reino, que é a interpretação que temos dessa parábola, apropriação indébita. Essa é uma fala jurídica, né? Mas para que nós entendamos, vamos ver como que eu compreendo, como que nós entendemos esta parábola. Apropriação indébita. O homem no reino, apropriação indébita. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. É o que nós lemos. O que é essa apropriação indébita? Apropriação indébita é quando nós devemos nos apropriar do reino de Deus. Nós devemos nos apropriar da verdade de Deus. O problema é quando nós nos apropriamos e fazemos mau uso dessa apropriação. E aí ela se torna uma apropriação indébita. Então, só para você entender e compreender, então, de forma indevida nós estamos utilizando do reino de Deus. E quando eu digo nós, eu falo de forma geral. Então vamos ver aqui, quando o Senhor está mostrando que esse grão de mostarda, ele é pelo homem. Lembra? Na primeira parábola, Jesus semeia no coração do homem. Na segunda parábola, é o homem que é plantado no mundo, que é lançado no mundo para que todos possam ter acesso ao evangelho de Deus. Então agora o homem pega desta semente ali, ó. Em outras traduções, eu tenho a tradução da Thompson e também da King James, que mostra tomou, não é pegando, tomou. O que é pegar? É quando você oferece para alguém algo e essa pessoa toma, pega. Então o homem pega dessa semente, uma semente que lhe foi oferecida, uma semente que lhe foi mostrada, e ele pega essa semente. O que ele faz com essa semente de mostarda? Para trazer um crescimento, para dar um crescimento, o que ele faz? Ele semeia no seu campo, ele semeia no campo, para dar o crescimento, que é o que a parábola nos mostra. Então, olha o que eu escrevi um pouco abaixo, acompanhe comigo ali. Ao tomar esta semente para o crescimento e plantar no mundo como um sistema ideológico, crendices, o conhecido Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, que são os desejos e vontades de quem fala e de quem ouve, e arrasta uma grande multidão de seguidores. O crescimento é notável e real, e eu não estou falando de grupos grandes, não. Estou falando de ideologia religiosa, grandes e pequenos grupos espalhados no mundo todo, como vemos hoje, olhando de forma de reino e não congregacional apenas. Então, vou tentar aqui explicar um pouquinho rapidamente o que você acabou de ler comigo aqui, entendendo, interpretando esta parábola do grão de mostarda. Nós vemos que realmente o homem, ele se apropria do reino de Deus de forma indevida. De forma indevida. E aí, ele, Cristo mais alguma coisa para benefícios pessoais de quem prega e de quem ouve a palavra. As pessoas, elas são atraídas pelas iscas, atraídas não somente pelo evangelho puro e simples, mas atraídas também pelas iscas, atraídas pelos desejos próprios do seu coração, das cobiças e assim por diante. E o homem, ele acaba plantando essa semente de mostarda que dá um crescimento muito grande. E a parábola nos mostra isso, que é real e verdadeiro, que isso acontece e o reino de Deus vai crescer. É uma pequena sementinha, que quando o homem toma ela e ele planta essa semente, haverá uma grande árvore que vai nascer. E essa grande árvore que vai nascer, o reino de Deus é semelhante a isso. O evangelho é semelhante a isso.
Então começa a acontecer essas coisas e nós temos que olhar e perceber que uma parábola está interligada com a outra, mostrando-nos um caminho. E nós vamos ver esse caminho. Nós apenas estamos na terceira parábola, são quase 40 parábolas. Então você vai acompanhar junto comigo dentro desta série que nós estamos tendo e você vai ver os alertas, as direções, os ensinamentos que Cristo Jesus nos dá através do Evangelho puro e simples, através das suas parábolas. Então ele está dizendo aqui, ei, o homem tomou uma semente muito pequenininha, ele acha que ninguém vai notar, ele acha que ninguém vai perceber, mas essa sementinha que ele planta, Jesus e mais um dia, Jesus e mais isso, Jesus e mais aquilo, Jesus e mais aquilo outro, então vai se tornando uma grande árvore, trazendo aí, com certeza, uma grande heresia para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Então, acompanhem comigo. Seguindo, o homem no reino, apropriação indébita. Aonde que eu tiro esse entendimento que eu acabei de dizer para você? É o que a palavra de Deus nos ensina, o evangelho puro e simples. A parábola do mordomo infiel, em Lucas capítulo 16, versículo 1 e 13. Não vou ensinar agora, não vamos falar e nem ler agora sobre isso, você lê em casa e você terá um entendimento preciso sobre isso. Um mordomo infiel. Se você conhece a história, já vem à sua mente, e você que não conhece, leia, tema de casa, para você ler depois, e você vê como se encaixa perfeitamente nesse entendimento do homem que toma uma semente de mostarda, sendo pequenininha, mas que vai trazer uma grande árvore para ali, que o entendimento que a parábola nos dá. Uma grande árvore, assim é semelhante ao reino dos céus. Ok? Vamos dar continuidade. O homem no reino, ninho de aves. Então, a pequena semente que se transforma numa grande árvore, e esta grande árvore que hospeda aves, apenas aves, e elas fazem ninhos nesta árvore. Vamos entender um pouco mais em Mateus 13:32, que é o que na sequência da parábola diz, mas crescendo, esta semente é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Se aninham nos seus ramos, fazem moradas nos ramos. A semente em parábolas é a mensagem do homem e depois transmitida pelo homem de forma correta ou distorcida ao mundo. Aves dos céus nos mostra apenas uma classe de referência, que em parábolas nos mostra que é o maligno. Mateus capítulo 13, versículo 4 e 19. Aonde ali são as aves que comem a semente. E ele mesmo interpreta, Jesus dizendo, essas aves são o maligno. Então as aves que vão se aninhar nesta grande árvore é o maligno. Veja na próxima imagem que eu coloco aí, para você ter um pouquinho mais de compreensão e de entendimento de uma das interpretações desta parábola. Olha esse ninho ali, ó, uma ave de rapina. Ela gosta de árvores grandes, árvores altas, onde ela coloca o seu ninho, e você consegue enxergar ali um rato, né? Porque as aves de rapina comem animais menores, rato, e assim por diante, coelho, tantos outros, e ela leva para o seu ninho. E ali ela come, ali ela faz todas as suas necessidades naquele ambiente. Então, para você ter ideia do que nós queremos dizer aqui sobre a interpretação dessa parábola, ninho de aves. Vamos lá? Existe uma interpretação, existe uma referência bíblica no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 10 ao 17. Leia comigo aqui. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem
toco e as suas raízes, presa com ferro e bronze. Fique ela no chão, no meio da relva e do campo. Ela será molhada com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Meu Deus do céu. Vem comigo aqui. Essa é uma passagem no livro de Daniel, que é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, onde Nabucodonosor ele teve uma visão e ele está falando a Daniel esta visão e ele pede a Daniel a interpretação. E quando Daniel ouve esta visão, ele fica aterrorizado. E é muito importante que você leia posteriormente a sequência desta passagem, leia este capítulo depois, e você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Daniel fica aterrorizado, e o rei Nabucodonosor diz: olha, Daniel, não se perturbe com a interpretação, e nem se perturbe com o meu sonho, eu quero que você diga o que vai acontecer. E ele, Daniel, diz: meu rei, você não tem ideia, esta interpretação, este sonho não é só para você. Não é só para você, é para as coisas futuras que hão de acontecer. Que hão de acontecer. E aí ele vai falando para o rei Nabucodonosor: esta árvore és tu. O teu reino, ele vai cair. E se você não se arrepender, você poderá perecer. O Deus que lhe confiou este reino maravilhoso, que é o reino de Babilônia. Este reino de Babilônia, ele vai lhe colocar novamente lá com os animais. Você vai perder o juízo, você vai comer grama, você vai criar pelos, você vai ter algumas mudanças no seu corpo, que é o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. No momento em que ele se enche de tamanho orgulho, Deus diz: agora é a hora, e lança o juízo, diz: agora inicia sobre a sua vida, rei Nabucodonosor, até que tu não entenda e compreendas e reconheça que eu sou o único Deus. E quanto vai ser esse tempo? 7. 7 tempos. É muito profético. É assim que vai acontecer lá no livro de Apocalipse, na grande tribulação, com todos aqueles que aqui ficarem na grande tribulação, vão precisar reconhecer que só Deus, é rei, que só Jesus é o Filho de Deus. É fantástico essas ligações diretas que há com as passagens proféticas, com as revelações que existem. Por isso essa parábola da mostarda, ela nos arremete a nós olharmos para trás e olharmos para frente sobre essa questão. Então é uma semente muito pequenininha, um orgulho, uma arrogância, um querer, as coisas que o homem deseja para si, se esquecendo das coisas do reino de Deus, da eternidade. E aí cria-se um reino. Eu só quero as benesses do reino, mas eu não quero o dono do reino. Assim é o reino dos céus. Um homem que pega uma semente de mostarda e planta, e ela, sendo muito pequenininha, ela dá uma grande árvore, e esta grande árvore aninha muitas aves. E aí nós interpretamos desta forma, com esse entendimento, olhando para trás e olhando para frente, as referências bíblicas que nos mostram sobre essas questões. Olhando ali na parábola do semeador, que as sementes que caem pelo caminho, as aves vêm e comem. E essas aves é o maligno. E olhamos para trás no livro profético de Daniel, mostrando que uma grande árvore também ali, ela se estabelece na terra como uma fonte de benesses para animais e aves. E aí a revelação que Daniel tem, dizendo: ei, meu rei, tu precisa reconhecer que só há um Deus. Se você não reconhecer que só há um Deus, você vai perecer, e o teu reino vai perecer. E aí traz esse entendimento profético para que nós possamos compreender melhor esta parábola. Acompanhem comigo. Em outro momento estarei ministrando sobre isso, no momento oportuno. Apenas aqui é o entendimento dessa parábola, para que a gente possa pensar, analisar e refletir sobre as parábolas de Jesus Cristo. Olha o que nos mostra o ninho de aves ali, ó. O homem no reino, o ninho de aves. Aí nós saímos do livro de Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel,
capítulo 4, e agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 17, aonde nós temos também ali uma igreja que ela é muito grande, uma igreja que ela é muito próspera, uma igreja que ela é muito abençoada. Ela é muito abençoada, mas infelizmente não da forma correta. É aquela igreja, aqueles líderes que se apropriam do reino, mas plantam a semente de mostarda. Não plantam a semente que plantada por Cristo em suas vidas, mas plantam uma semente que lhe foi negociada, uma semente que lhe foi mostrada para o crescimento. Uma pequena semente que acaba trazendo um grande crescimento. Olha que nos diz a palavra do Senhor, leia comigo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. O que significa isso, frio e quente? Não tem posição. É uma pessoa que não se posiciona. Na verdade, ela é neutra. Uma pessoa que não se posiciona. O que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, o que é evangelho, o que não é Baal. É mostarda. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e eu não preciso de nada, estou abastado. Não reconheces tu que tu, porém, é um pobre, miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que tu estás nu? Aqui está uma igreja que referencia. Por que o reino, a parábola da mostarda é semelhante ao reino? Isso é reino. Isso é reino dos céus. Isso é o reino dos céus. E nós temos que ver como vai ser a aplicabilidade dele até o grande dia. Até o grande dia, a aplicabilidade do reino será assim. Haverá aqueles que vão pregar o evangelho eterno, que vão pregar o evangelho da verdade. Mas haverá aqueles que vão pregar o evangelho e mais uma semente, para dar um crescimento. E Jesus está mostrando, é a semente da mostarda, que é bem pequenininha, às vezes parece, não, mas vamos deixa isso aqui, deixa aquilo ali, deixa aquilo lá, vamos acrescentar isso, é Jesus e mais alguma coisa, o evangelho e mais alguma coisa, e assim por diante. E aí dá o crescimento, o agrado daquele que ministra e daqueles que são ministrados. Como que você está interpretando isso, pastor Samuel? Eu estou interpretando isso porque estudei todas as parábolas. E a próxima parábola depois dessa, sabe qual é? É a parábola do fermento dos judeus. O que é o fermento dos judeus? O que um fermento faz? Ele faz crescer, ele faz levedar. E o que Jesus disse? Cuidado com o fermento dos judeus. Então, todas as parábolas estão interligadas. Nós precisamos apenas compreender e entender de forma pura e simples, como Jesus falou e ensinou. Nós não temos que inventar a roda já está inventada. O Senhor Jesus já deu a direção, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Precisamos ler, interpretar, pedir entendimento e compreensão e aprender com aqueles que buscam do Senhor. É o que você está fazendo neste momento, juntamente comigo. Amém? Olha o que escrito está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 5, nos mostra também uma coisa muito importante. Eu fiz a menção da Babilônia lá em Daniel capítulo 4, e agora essa mesma Babilônia aparece aonde? Lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 5. Quando eu digo essa mesma Babilônia, é porque a semente de mostarda, ela é o quê? Ela é uma ideologia. Ela é não vai dar problema, não tem problema. É com sutileza, as coisas pequenininhas que vão se tornar grandes no final. Coisas pequenas que entram e que vão se tornar grandes no final. Um grão de mostarda. Leia comigo. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição.
o que eu acabei de dizer, né? Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e de impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Aqui nós fazemos uma alusão e um contraste entre a noiva e a prostituta. O reino de Deus é semelhante ao quê? A noiva e a prostituta. Um contraste entre uma e outra. Aquela que vai viver o evangelho puro e simples e aquela que vai viver o evangelho de commodities, de necessidades pessoais, de vontades pessoais. Aqueles que se prostituem, querendo apenas as benesses do Senhor e ficam entre um tempo com Deus e um tempo com o mundo. Vai lá com Deus, glória a Deus, aleluia, e vai lá com o mundo. Vive uma vida de pecado e assim vai. Então é esse contraste. O reino dos céus é semelhante a isso. Então esse contraste muito claro que o livro de Apocalipse nos mostra, que existe a noiva e que existe aqueles que fazem parte da igreja, que fazem parte da noiva, que ouvem essa semente, que ouvem e bebem dessa fonte que essa semente está jorrando. A semente da mostarda, que começa pequenininha e depois cresce. E aqui está o fim dessa prostituta. Então não vale a pena nós realmente nos alimentarmos do fruto desta semente da mostarda, mas sim do verdadeiro evangelho puro e simples. Então, compreenda em o nome de Jesus, é um entendimento, é uma interpretação que nós temos, que nós compreendemos dentro de todas as demais parábolas do Senhor Jesus. E eu quero que você medite, que você leia e veja claramente o que nós estamos aqui trazendo, esse conhecimento, essa direção, para que você interprete essa terceira parábola de Jesus, o grão de mostarda. Tem várias interpretações, mas essa é uma interpretação que nós compreendemos e entendemos que é importante que a igreja esteja ciente do que estamos ouvindo, do que estamos fazendo, do que estamos nos movimentando, para onde estamos nos movimentando. Então você como igreja, juntamente comigo, você que está nos assistindo pela primeira vez, veja que Jesus ele teve todo o cuidado de nos trazer referências importantes para que eu e você pudéssemos compreender, porque nem tudo que reluz é ouro, nem todo que diz Senhor, Senhor, de fato conhece. Então, meu querido, minha querida, se apegue cada vez mais e mais com a palavra do Senhor. Leia mais, estude mais, ore mais, se santifique mais, busque mais ao Senhor, porque tudo nesta vida vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. Então, o semeador semeou a boa semente. E essa semente está no meu e no teu coração. E agora eu e você estamos plantados, cada um de nós, em uma família, em uma localidade, em uma região, para que possamos fazer o maior de número de pessoas conhecendo o Evangelho, conhecer a Cristo, fazê-lo conhecido através da pregação e da vivência do Evangelho. Mas o inimigo, que é o outro semeador, ele não tem uma outra semente, ele apenas deturpa a verdadeira semente. E ele usa os seus, ele planta o joio. Para quê? Para que haja uma deturpação do Evangelho, para que o joio esteja junto com o trigo, junto com os verdadeiros. E ali pregue, fale a mentira, a verdade falsificada, a verdade distorcida. É muito simples de entender e de compreender. Então, vai parecer verdadeiro, mas não é. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mas para isso é preciso nós nos dedicarmos um pouquinho mais, amém? Então, dedique-se um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, leia a palavra de Deus um pouquinho mais, esteja nos acompanhando aqui em todas as células, curte, comente, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, procure-nos. Nós, na medida do possível, estaremos ajudando, auxiliando nesse sentido. Nós temos os nossos líderes, temos os pastores, temos os nossos responsáveis pela escola de princípios também, que pode auxiliar em alguma dúvida. Enfim, temos pessoas capacitadas para que com certeza possam tirar dúvidas que você possa ter, ok? Então, não se deixe enganar.
é pela verdade. Nada podemos pela verdade, senão pela verdade, ok? Então, eu quero deixar esta última imagem para que você entenda hoje que o grão de mostarda é uma pequena semente que, às vezes, achamos que não vai dar nenhum problema e pode dar sim. Então, temos que cuidar, que assim como a mostarda, que é uma pequena semente, ela pode se tornar uma grande árvore e ali trazer um prejuízo para o reino de Deus, que não venha trazer para mim e para você. Próximo, nosso último slide ali, ó, que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém? Lembrando a todos vocês que nós estamos aí às vésperas do nosso acampamento Kids, já está esgotada as vagas, eram poucas as vagas, então continuemos orando para que Deus abençoe poderosamente esse evento. Temos o nosso evento do Encontro com Deus. Convido você que já foi convidado, você que está na dúvida, você que nem pensou sobre isso, mas foi convidado, e eu estou lhe convidando, reiterando este convite, fortalecendo este convite. Ei, desafio você, tire esse tempo para ter um real encontro com Cristo. O encontro não é da igreja, o encontro não é nosso, o encontro é com Deus. Nós apenas estamos ali para fazê-lo conhecido, para que você possa ter a mesma experiência que nós tivemos e fazer com a verdade aquilo que você entender e compreender que deve fazer. Que você tenha opção para poder escolher melhor. Sem opção, não dá para escolher, mas quando temos opções, escolhemos melhor. Então, lhe dê essa oportunidade. Cristo está lhe dando, Cristo está lhe chamando. Venha conosco, desafio você, venha estar conosco aí dia 9, 10 e 11 do mês que vem, de julho, Encontro dos Homens, e depois nós temos ali no dia 16, 17 e 18 também o Encontro das Mulheres. Então, venha conosco, vem ver, veja o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem lhe reservado para o seu futuro, para toda a sua eternidade, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então, domingo que vem temos culto às 9h30 da manhã, esteja conosco, será o culto ali da volta das crianças, ali do acampamento, que vai ser um culto abençoado, esteja conosco, e às 18 horas que também teremos um culto abençoado. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Que Deus os abençoe.